O povo brasileiro ainda vive alienado, sempre pensando que os problemas do nosso país, que são crônicos, não é? O problema da corrupção, as facções tomando conta de territórios, os interiores do país e até mesmo no centro da cidade, como é o caso da Bahia, no Ceará, Rio de Janeiro, e são troncos no caminho do povo brasileiro que impedem o povo de progredir, de viver, de exercer a sua plena liberdade, de sair às ruas, de usufruir o seu direito de ir e vir. Os direitos fundamentais, eles são sufocados por um poder paralelo que existe no Brasil há décadas e não é tomada uma medida consistente no sentido de tornar o povo brasileiro efetivamente livre e fazer jus a esse termo democracia, porque aqui no Brasil não existe há muito tempo, não é? Só que mais recentemente, com o terceiro mandato do governo Lula, não é? E o quarto do PT, não é? Praticamente foi institucionalizada a criminalidade no Brasil. Você paga um preço muito alto por ser honesto, você paga pedágio no Brasil por ser honesto. Né? Se você for um empresário honesto, você vai pagar o dobro, o triplo do imposto que o empresário informal paga, porque o informal ele vai sonegar os impostos, ele vai ganhar tanto dinheiro quanto você, só que o que você ganha vai pagar em tributos, na folha salarial, nos encargos, né, institucionalizados por este governo. Né? A nossa carga tributária, como vocês sabem, é a maior, se não for a maior do mundo. O Paraguai é um exemplo, a média dos impostos é em torno de 12%. Então, os empresários que estão indo para lá, para o Paraguai, eles que pagavam em torno aqui de 50%, 60% de impostos, vão para lá pagar 12%, ganhar todo o apoio do governo e por aí vai. É difícil ser empresário no Brasil. É isso. Então, existem gargalhos aqui que precisam ser resolvidos e não se limita aos impostos. Né? O Brasil precisa de um reset. Né? A questão da violência, da segurança pública, eu acredito que seja o maior problema do nosso país. Né? Em todo bairro que você chega tem uma pequena milícia. Né? Tem aquele segurança que bate na porta dos condomínios pedindo dinheiro para fazer aquele serviço não recomendado e não solicitado pelos moradores. Eles aparecem do nada, começam a apitar de madrugada com apito e aparece lá no final de semana pedindo dinheiro. E se você não der, de repente aparece lá uma lanterna quebrada, um morador é assaltado na rua, outro é assaltado do outro lado. Olha, estranho. São as milícias locais. O Brasil é tomado pelo crime. Então, visto isto, eu percebo que o próximo governo, eu espero que seja o Flávio Bolsonaro, poderia ser outro. Eu gostaria de um cara mais corajoso, mais ousado, mais perspicaz, mas é o que temos aí, né? É o Flávio Bolsonaro. Ele precisa tomar algumas iniciativas muito contundentes para mudar o cenário atual do nosso Brasil. Ou o Brasil vai continuar o mesmo. O Brasil do Bolsonaro. O Brasil do Bolsonaro de 4 anos mudou a parte econômica, né? O Brasil estava voltando praticamente ao pleno emprego, né? A segurança pública melhorou, só que os problemas crônicos o Bolsonaro não resolveu, né? O Bolsonaro ele recuou, faltou um pouco de coragem, faltou um pouco do Bukele lá de El Salvador. O que o governo atual da Colômbia está fazendo contra o crime organizado, vocês viram? O cara botando pra torar, quebrando geral. Não tem essa não, se reagir é vala. O Bolsonaro não fez isso aqui, ele foi aquele cara de direita, paz e amor. Não, dentro das 4 linhas. Quis ser certinho, quis ser politicamente correto, quis jogar corretamente com o crime. E o crime estava instalado nas instituições. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na PGR,
estava instalado em várias instituições brasileiras, dentro da Polícia Federal, e o Bolsonaro percebeu que dessa forma ele já perdeu a guerra. O Olavo de Carvalho alertou ele no início do mandato dele, não é? A primeira coisa que você faz quando você é eleito é procurar diagnosticar se você efetivamente tem o poder. E como é que se percebe isso? Você vendo as pessoas que estão do teu lado. As funções para você tomar medidas ásperas, impopulares, você precisa de um exército te apoiando, de as forças armadas efetivamente armadas e ousadas, prontas a servirem ao chefe supremo das Forças Armadas e defendê-lo a qualquer custo, desde que seja para o bem maior da nação, e era o caso. Ele não fez isso. O artigo 142 está lá até hoje. E o Bolsonaro não usou. Em algum momento, ele até chamou a atenção de um patriota, lá em frente ao Palácio do Planalto, quando ele disse, Bolsonaro, 142. Ele repreendeu o cara, hostilizou o cidadão, que era um dos seus apoiadores, como milhares no Brasil. Milhões. Bolsonaro se recusou a fazer aquilo que tinha que ser feito. Não sei se foi por falta de coragem ou porque por falta de apoio. Mas este apoio ele deveria ter constituído no início. E a primeira coisa que o Flávio Bolsonaro precisa fazer é o que o pai dele não fez. Bolsonaro confiou nos generais que estavam ao seu redor, não filtrou. Flávio Bolsonaro precisa destituir todos os generais do alto comando do Lula. Todos, sem exceção. Todos os generais do alto comando deverão ser exonerados. Flávio Bolsonaro só vence essa guerra aqui no Brasil contra as hostilidades do Supremo Tribunal Federal, principalmente com um exército forte ao seu lado. Todo governo forte tem um exército forte, assim é Israel, assim os Estados Unidos, assim é Reino Unido, um exército que esteja o apoiando. Os ditadores fazem isso. Só que os ditadores utilizam essa força para o mal, para oprimir o seu próprio povo. Precisamos de um homem poderoso, presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas, que exerça essa força, essa mesma força para o bem. E o Bolsonaro se recusou a usar essa força para o bem. E é isso que o Flávio Bolsonaro precisa saber. Caso contrário, ele vai continuar sendo impedido de nomear quem ele quer para a Polícia Federal, hoje totalmente aparelhada, como Andrei, e as demais instituições. Precisa fazer um pacto com essas pessoas antes de assumirem. Ou está do meu lado ou não está. É pegar ou largar. Vai ter que tomar ato de coragem, tipo isso ou aquilo. Vai pegar? Não, então sai fora, não é para ti. Tem que filtrar esses homens, tem que usar inteligência, tem que reativar o Serviço de Informação do Exército, Cinemar, Serviço de Informação da Marinha, Serviço de Informação da Aeronáutica. O pessoal do gabinete não pode nomear por simpatia, por popularidade. Não se ganha uma guerra com sorriso, com popularidade. Se ganha com a força. Bandido só tem medo daquilo que teme e deve usar o uso da força desproporcional. Não é proporcional, não. Porque proporcional, para mim, é a mesma força que o opositor usa, que no caso é o crime organizado. As Forças Armadas têm que estar prontas para estar atuando diretamente nas fronteiras e entrar em qualquer morro do Rio de Janeiro, de São Paulo, qualquer comunidade do país. Tem que mudar essa função das Forças Armadas e defender o seu Brasil.